essa live de hoje a respeito do seio maxilar. Por que eu coloquei lá nos stories calculando os riscos ou prevendo os riscos? Porque é o seguinte, seio maxilar, inerentemente, você vai mexer na região posterior de maxila, a gente está correndo risco. A gente vai estar correndo risco de uma raiz estar sendo deslocada, enfim, algum acidente, alguma complicação, alguma comunicação. De qualquer maneira, não tem como trabalhar região posterior de maxila sem correr risco. Se você quiser achar que vai operar lá sem correr risco, é difícil, é raro. Só quando o paciente tem um sem nada pneumatizado, mas assim, muito, muito, muito raro. Então não é o habitual. Porque, igual eu sempre estou falando aqui a respeito dos riscos trabalhar na região do seio maxilar é inerente, não tem como a gente fugir. Mas eu trabalho com tranquilidade porque eu vou para a cirurgia bem preparado, certo? Eu já calculei os riscos, eu já estou prevendo o que vai acontecer. Então, por isso também que eu coloquei que é calcular os riscos. Você vai calcular, você vai imaginar, você já vai prever e automaticamente a gente vai estar prevenindo, tá certo? Então, como é inevitável a gente trabalhar na região posterior também sem aquele friozinho na barriga. A gente vai ter esse friozinho na barriga. Eu tenho certeza que vocês têm também quando tá ali, quando vê uma relação grande com o seio maxilar. Não tem aquele que não tem. Eu acho que assim, igual eu sempre falo, a gente não pode ter medo. Tipo assim, você tem que ter respeito. Respeita a estrutura anatômica, respeita como a velar inferior, como qualquer outra estrutura anatômica. Mas a gente não pode ter aquele medo, não pode ser covarde de deixar de fazer. A gente tem que saber encarar o inimigo. Encarar ele de igual para igual, com conhecimento, com treinamento e com tudo mais. Tá certo? E por que o seio maxilar, pessoal, ele é tão desafiador? Porque é o seguinte, quando a gente vai pensar que a gente tem que prever, para a gente poder prevenir, ó, pra você ver, você vai prever um acidente, você vai prever uma complicação para a gente prevenir. Para não deixar acontecer coisas ou circunstâncias semelhantes a uns exemplos que eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Como, olha só, num corte tomográfico, aonde tem um dente lá dentro do seio maxilar, ou seja, tem um deslocamento do seio maxilar, de um dente inteiro, de um terceiro molar para dentro do seio maxilar. Isso daí pode ser por uma heterogenia, um erro do profissional que às vezes ele despreparado, fez um movimento que não deveria, alguma coisa do tipo, mas pode ter sido meramente um acidente. Todos nós estamos sujeitos a isso. Nós temos que prever. Opa, ali existe uma grande possibilidade de ter um deslocamento de um dente, um deslocamento de alguma coisa para dentro do seio maxilar. E aí a gente vai prevenir, certo? Porque você já está esperto com isso. Você já está ciente que isso pode estar acontecendo, tá? Uma outra possibilidade que a gente pode ter, ó, é como se fosse, como nesse caso aqui, ó, que aí, além de ter um deslocamento, vamos supor, igual eu já falei a respeito do deslocamento de dente, pode ser um deslocamento de implante, qualquer corpo estranho dentro do seio maxilar, tá? A gente pode ter ainda uma comunicação bucosinusal. E a comunicação bucosinusal, ela vai evoluir para isso daí, ó, para uma fístula bucosinusal. Ou seja, um acidente cirúrgico vai virar uma complicação cirúrgica. E o que acontece? Toda fístula bucosinusal, pessoal, ela só existe porque uma comunicação bucosinusal não foi tratada adequadamente no tempo correto. Então, só vira uma fístula porque o profissional, na hora da cirurgia, não diagnosticou essa comunicação bucosinusal. Além de não ter diagnosticado, não tratou ela corretamente no momento. Porque o ideal é tratar o quanto antes. E o tratamento, o que é? Fechamento primário. Não interessa como. Você vai ter que fechar. Certo? É o jeito mais... É o princípio, é a base, é a estrutura, assim... É o pensamento básico para tratamento de uma comunicação bucosinusal. Fechar, por primeira intenção. É lógico, se ela for pequena, de 3 a 5 milímetros, até uns 3 milímetros, 5 milímetros ali, o próprio coágulo muitas vezes já vai fechar, já vai estabilizar tudo. Mas comunicações, estou falando comunicações maiores. E aí, se a gente não diagnostica, se a gente não veda, vedação mesmo, fechar, puxar, tracionar um retalho, palatino, vestibular, associado, bola de bichar, qualquer coisa, tem que vedar para não deixar virar o quê? Uma fístula, que é igual nesse caso. Esse caso aqui, às vezes quem já me segue, eu já devo ter mostrado, eu já mostrei ele antes, já falei o relato dele. A colega dentista que me encaminhou para eu poder avaliar, falou que a reclamação do paciente é que estava saindo arroz pelo nariz. Que por esse orifício pequenininho ele mesmo passava arroz, entrava e ele era desconfortável, a água que vai pro nariz. Então, ou seja, é muito desconfortável isso pro paciente, tá? E ao mesmo tempo, isso é uma complicação dessa é porque foi um acidente que não foi tratado de maneira correta, no tempo correto.
tá? E a gente não pode deixar isso acontecer, tá? E quando eu falo que isso não pode deixar isso acontecer, porque nós temos que ter a mentalidade cirúrgica que eu tanto falo. Essa mentalidade cirúrgica, pessoal, é o que eu bato na tecla do cirurgia 4 em 1, que eu fico sempre brigando com isso. Por quê? Porque tanto que tem um módulo inteiro, tá, dentro do curso de cirurgia 4 em 1 que é só de complicações. Só de como a gente vai prever, prevenir e tratar. Tá certo? E tudo isso, além disso daí, tem um bônus também que eu coloco no Cirurgia 4 em 1, que é um e-book. E esse e-book, ele não está à venda, é só para quem é do curso. Então, ou seja, eu prezo muito isso para os meus alunos, eu prezo isso no meu dia a dia, e eu prezo isso porque eu acho que assim, quando a gente vai fazer uma cirurgia, a gente tem que estar ciente do que a gente está fazendo, e a gente tem que fazer a cirurgia por amor, sem colocar a cabeça no travesseiro, com paz, com sossego. Falar assim, ó, lá tá tranquilinho, tá sossegado. Igual, por exemplo, naquele enxerto que eu mostrei hoje, na hora que eu fiz lá, que dava para vocês verem naquele story, a membrana movimentando, belezinha, ou seja, não teve perfuração, não teve nada. Aquilo ali, gente, é a gente chegar à noite e deitar e falar assim, não, tá tudo tranquilo, tá tudo dentro dos conformes. E isso aí é a mentalidade cirúrgica que eu tanto prezo lá no Cirurgia 4 em 1, tá certo? E aqui também. Aqui vocês podem ver que eu falo muito disso, e eu sempre prezo a gente prever, antecipar os problemas que nós vamos ter. Tá joia? E aí, o que acontece? Por que o seio maxilar ele é tão desafiador? Ele tem uma... Para a gente exemplificar e demonstrar o porquê que ele é tão desafiador, eu vou pegar um macro modelo ali, que também utilizo no Cirurgia 4 em 1. Só um instante que eu já estou voltando. Pera aí. Aqui, esse macro modelo, sim, Raquel, caso de comunicação buco-sinusal, ó, comunicou, a gente tem que fechar, tá certo? Fechamento por, de alguma maneira, tem que fechar por primeira intenção. Lógico que eu estou falando de comunicações maiores, comunicações de 3 a 5 milímetros, apenas o coágulo muitas vezes já resolve. Agora, se for uma comunicação maior, tem que fazer o retalho vestibular, fazer o retalho palatino, às vezes associar. Já teve casos que eu puxei a bola de bichar para eu não perder profundidade de sulco, e aí consequentemente eu não ter o paciente fazer uma prótese removível depois. Se eu perder profundidade de sulco, depois a prótese perde retenção e estabilidade. Então a gente tem que pensar na técnica certa de acordo com a reabilitação depois desse paciente, tá joia? E aí, pessoal, a respeito do seio maxilar, por que ele é tão desafiador? Primeira coisa, eu vou ter que abordar a anatomia. Vocês sabem que eu não gosto muito daquela anatomia. Você já fez fechamento com o osso vestibular do seio? Fechamento com o osso, não. Normalmente a gente não faz fechamento com osso, até porque é o termo TCC. Aqui, ó, eu nunca vi fechamento com osso, tá? Eu sempre vi fechamento com bola de bichar, até porque normalmente você tem a comunicação, você não tem a membrana do seio maxilar, você vai ter que trabalhar na membrana, enfim, é um trabalho legal. Porque se tem a comunicação, certo? A fístula, no caso, teve essa comunicação, teve essa fístula, você já não tem a membrana sinusal mais, você não consegue preencher. E o osso que você for colocar, ele tem que ficar, eu vejo assim, tem que ter membrana, osso e tecido mole. Então, alguma coisa o teu orientador está pensando na fechamento dessa membrana, uma sutura, uma associação com LPRF ou uma membrana de colágeno, para depois colocar o osso, para depois fechar com o tecido. Mas de qualquer maneira ele vai ter que fechar por primeira intenção, porque se ele só fechar com o osso não tem jeito. Então ele pode fechar com o osso, mas de qualquer maneira vai ter que ter um fechamento por primeira intenção, porque o enxerto ósseo não pode ficar exposto, não é isso? Então, pessoal, seguindo aqui a parte do que eu tinha preparado aqui para a live, o seguinte, por que a maxilar é tão desafiador? Vamos abordar primeiro, vamos pensar primeiro na região anatômica, na estrutura anatômica, mas vocês sabem que eu não gosto daquela anatomia tão decoreba, eu gosto daquela anatomia mais voltada para a cirurgia, quais são os acidentes, as complicações, beleza, Raquel? Depois, para a gente pensar em si, entender a anatomia e aplicar no nosso dia a dia, na nossa prática clínica, tá certo? Então, ó, deixa eu baixar aqui um pouquinho, para a gente poder enxergar melhor. Perfeito. Então, pessoal, o seio maxilar, esse aqui é o macro modelo que eu utilizo no Cirurgia 4 em 1. Aqui tem um dente incluso, aqui tem um dente incluso. No palato também nós temos 2 dentes inclusos também, 2 caninos, onde dá para trabalhar
várias possibilidades. E aí, pessoal, o que acontece? Deixa eu pôr uma posição melhor aqui. O seio maxilar, ele vai ser composto, ele tem o formato de uma pirâmide, aonde a base da pirâmide, ele é a parede lateral, tá certo? Aqui da cavidade nasal. O ápice vai estar voltado para o processo zigomático da maxila e o osso zigomático, tá? O teto, aqui como seria aqui, do seio maxilar, vai ser o assoalho da cavidade orbitária, ou seja, da órbita, aonde aqui vai estar o assoalho da órbita, o canal infraorbital, aqui a gente vai ter extravasamento do forame infraorbital, do feixe plexo, do plexo vasculo nervoso, forame do nervo infraorbital. E, além disso daqui, nós vamos ter as paredes, certo? Que são as outras faces dessa pirâmide, tá bom? Lembrando que é o formato aqui de uma pirâmide do seio maxilar. A gente vai ter aqui, ó, bem aqui atrás, a parede posterior do seio maxilar. Qual que é a complicação disso? Nessa relação de seio maxilar, fossa infratemporal, ali normalmente está o terceiro molar. Um terceiro molar, se a gente fizer um movimento inadequado, ele pode pegar e deslocar um dente, tanto a fossa infratemporal quanto para o seio maxilar. É uma área de um planejamento que a gente tem que ter, como se fosse bem aqui nessa região aqui, tá? A gente tem que ter um cuidado muito intenso para evitar esse tipo de complicações, que seria o deslocamento do dente, tanto seria nessa região aqui, tá? Tanto no forame, bem aqui, ó, a pontinha da caneta lá, ó. Aqui que é a fossa infratemporal, ela é bem chatinha de achar, mas quando um dente é deslocado para lá, dá um trabalho danado para a gente remover, então a gente tem que tomar esse cuidado. Isso aí na face posterior da maxila, tá certo? Depois disso aí, a gente ainda vai ter a face anterior, que aí vai ser a face anterior da maxila, tá? Que é a parede anterior. E a gente vai ter ainda o soalho do seio maxilar. E o soalho do seio maxilar, pessoal, ele é um dos locais onde a gente mais tem problema. Por quê? No soalho do seio maxilar é onde vai acontecer as comunicações, a gente vai ter uma maior incidência de acidentes, complicações, por conta da relação dos dentes com o seio maxilar. Como que é o conhecimento aqui já de todos, creio eu. Como, por exemplo, nessa imagem, a gente consegue ter uma noção muito boa das relações das raízes com o seio maxilar. Nesse caso, é um seio maxilar que está alto, ele não foi tão pneumatizado. Como ele não foi pneumatizado, a gente não consegue, aqui não tem tantos riscos, mas isso não é o habitual. O habitual é as raízes nossas, certo? As raízes dos dentes superiores estarem dentro, elas estarem em um íntimo contato com o seio maxilar, tá certo? Como, por exemplo, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui uma outra cirurgia que eu tive, que seria num caso desse. Olha só, nessa aqui é só radiografia panorâmica periapical, mas olha como tinha uma lesão bem grande, bem extensa envolvendo esses dois dentes, tanto premolar quanto primeiro molar, e que eu não tinha possibilidade de colocar o implante, não tinha como fazer nada aqui. Eu tinha apenas que remover esses dentes e fazer. Eu nesse caso, nem fiz nem enxerto, não fiz nada. Eu apenas removi, curetei, limpei, fechei para depois eu ver o que é formato de osso, o que eu ia ter para eu planejar. Porque levantamento de seio maxilar, eu não vi como vantagem. Eu tinha uma altura relativamente boa, certo? E aí, ó, eu tenho a imagem dessa aqui, ó, transoperatória. Que seria essa imagem aqui, ó. Eu tenho se a gente for ver ali, aparentemente tinha uma quantidade de osso razoável. Seria mais eu fazer a instalação do implante, preenchimento com o osso, com o enxerto. Mas não tem osso apical, eu ia trabalhar esse implante aonde? Tá vendo? Então, assim, a gente prever, antecipar. Nesse caso, o que eu fiz? Eu não fiz enxerto, eu fechei, deixei cicatrizar tudo, deixei estabilizar, coloquei só umas esponjinhas de colágeno ali para dar um arcabouço, só, mais nada. E esse caso aí depois é aquele caso do enxerto, levantamento sem maxilar, que eu tô fazendo, que eu mostrei para vocês lá no story de hoje. Ele é a continuação daqui. Esse caso está em andamento, esse caso ainda não está totalmente finalizado, tá certo? Então, pessoal, o que acontece? Essa região, ela é a região onde a gente tem maior taxas de iatrogenia, maior taxa, que é o assoalho do seio maxilar. É onde a gente tem mais complicações.
Uma delas, dessa imagem clássica do livro do Peterson, que é o movimento de cunha deslocando uma raiz para dentro do seio maxilar. Então, o que acontece? Aqui é onde está o nosso maior problema. É o soalho do seio maxilar. Embora a gente tenha que conhecer o todo, tá? Tem que conhecer todo, por quê? Para a gente poder tratar depois as complicações. Porque esses dentes, esses implantes, toda essa comunicação bucosinusal, tudo isso vai formar o quê? Nada mais, nada menos que uma sinusite odontogênica. E nós vamos ter que tratar essa sinusite odontogênica, tá? Só que eu até agora só falei de iatrogenia, deslocamento de raiz, deslocamento de implante, perfuração, comunicação. Até agora eu só falei de complicações, iatrogenias, acidentes transoperatórios. Mas nem tudo que envolve o seio maxilar é isso, tá? Porque existe, sim, sinusites não iatrogênicas, tá bom? Como que acontece no caso de uma sinusite odontogênica, mas por uma patologia dentária. Se a gente for pensar nos caminhos de uma infecção, porque toda vez que a gente tem alguma infecção, um abscesso, ele tem os caminhos que ele vai poder se drenar, tá? Pode ir para dentro do seio maxilar, pode ir pro palato, pode ir pro espaço bucal, com aquela fístula endodôntica comum que normalmente a gente visualiza, ou pode virar um abscesso, como espaço bucal, espaço mandibular, como está demonstrado ali, ó, naquele superior, bem nesse cantinho ali, ó, tá? Que é em comunicação com o espaço bucal, porque a drenagem, a infecção está em superior ao músculo bucinador, porque são os músculos nossos que vai determinar o caminho da infecção. Essa infecção ou vai ser por proximidade, igual a gente pensar nesse premolar aqui, ó, como está sendo demonstrado, exemplificado. A raiz palatina tende a deslocar a infecção para o palato ou para dentro do seio maxilar. Já a vestibular pode ir para esses três caminhos, ou para o vestíbulo, ou para o espaço bucal, ou para o seio maxilar. E quando elas caminham para o seio maxilar, elas vão gerar uma sinusite odontogênica, tá? E a gente vai ter que saber diagnosticar isso. Como que a gente vai conseguir fazer esse diagnóstico? Primeira coisa, associação dos sintomas, tá? Dor no seio maxilar, pressão sinusal. O paciente muitas vezes fala, quando ele agacha, ele sente a mucosa, o muco batendo, a secreção batendo na face, certo? Ele sente o nariz meio que entupido. Então, todas essas sintomatologia de uma sinusite normal acontece numa sinusite odontogênica, tá? E a gente vai diagnosticar também isso por imagens. E como que a gente vai ver isso numa imagem? Primeiro, o seio maxilar, gente, ele é totalmente radiolúcido, tá? Ou hipodenso, dependendo se você está avaliando por uma radiografia panorâmica ou por uma tomografia, tá certo? São os dois termos que nós temos que utilizar. Como nessa imagem aqui, ó, o do lado esquerdo, ele está, na verdade, do lado direito do paciente, ele está totalmente hipodenso, então, ou seja, ele é um seio maxilar sadio, enquanto que do lado esquerdo ali do paciente, ele está totalmente, tem aquela opacidade, você vê que a gente tem um certo velamento do seio maxilar, ele já tem uma hiperdensidade, nesse caso aí por ser um corte tomográfico. Então essa hiperdensidade sinaliza que tem uma infecção, um espaçamento da mucosa. A mucosa do seio maxilar ela fica mais espaçada, aumenta a quantidade de secreção. E aí a radiação não passa do mesmo jeito, gerando essa diferença de imagem, certo? Tanto de um seio maxilar ele comprometido, quanto de um seio maxilar sadio, tá? Mas como que a gente ainda pode pensar em ter certeza que essa sinusite ela é de origem odontogênica e não, por exemplo, a gente pode ter um dente com uma lesão endodôntica que não realmente está comprometendo o seio maxilar e como que a gente vai ter ou que essa sinusite é uma sinusite, sei lá, de uma crise respiratória, uma coisa aleatória, que não, e sejam uma coincidência essas duas patologias, certo? Está com um problema dentário e está com uma sinusite, coincidentemente, porque pode acontecer isso, tá? Então, o que a gente vai ter que fazer? Confirmar através de imagens, tá? Que aí, no caso, igual, por exemplo, nessa outro corte tomográfico que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui. Porque aqui a gente consegue verificar uma fratura da raiz, certo? Uma fratura ali na raiz desse molar, através desse pino, uma lesão interradicular, comprometimento do soalho do seio maxilar
e depois um espaçamento da mucosa. Ou seja, essa infecção que está ali no seio maxilar, essa sinusite odontogênica, ela é sim de origem dentária. Então a gente tem que fechar primeiro o diagnóstico. E por que a gente tem que fechar esse diagnóstico? Para saber como que a gente vai proceder, como que a gente vai tratar. Mas antes de eu explicar para vocês como que a gente vai tratar, outra consideração que a gente tem que ter a respeito do seio maxilar. O seio maxilar, teoricamente, ou seja, tem alguns artigos que falam que é virtualmente uma cavidade estéril. Lá dentro não tem micro-organismo, não tem bactérias. E numa infecção semelhante àquela, que eu mostrei para vocês daquela raiz fraturada, é muito comum a gente encontrar lá micro-organismos como Prevotella, Porphyromonas, Streptococcus, Fusobacterium nucleatum, ou seja, que são micro-organismos presentes nas infecções odontológicas. Então, peraí, então agora a gente já tem recursos de imagem, a gente já tem pesquisas mostrando que tem, então a gente existe sim essa sinusite odontogênica. E a gente vai ter que tratar ela, tá certo? E como que é? Como esses micro-organismos têm um predomínio de micro-organismo anaeróbico. Como assim, Geraldo? Anaeróbico no seio maxilar? O seio maxilar é cheio de oxigênio, uma cavidade aérea. Você respira, entra o ar passa dentro do seio maxilar, aquece, umidifica e vai para o pulmão. Como que lá vai ter bactéria anaeróbica? Porque as infecções, as sinusites, elas alteram a fisiologia sinusal. O que ela promove? Uma redução da movimentação ciliar. Então, colocando aqui uma imagem histológica, olha, tá? De como que é o seio maxilar, tá bom? Da membrana sinusal. A gente deve lembrar que ele é um epitélio ciliado, pavimentoso, estratificado ciliado, ou seja, você tem cílios que vão movimentar e vão levar toda a mucosa e tem um caminho que ela vai fazer, tá certo? Que aí, conforme tem a secreção, o muco daquela secreção, ela vai caminhar pela mucosa, vai fazer a limpeza, e por isso que eles falam que é virtualmente ou teoricamente estéril o seio maxilar, tá joia, pessoal? E aí, ó, aqui tem uma outra imagem que exemplifica muito bem como que acontece isso. Então, conforme o muco ele vai descendo, ele desce para o seio na parede lateral, na parede medial aqui, certo? Na base da pirâmide, lateral à cavidade nasal, ele desce, faz o caminho, vai lá para o ápice e volta pelo meato médio o ósseo do meato médio do seio maxilar, tá certo? Que ele vai depois para a cavidade nasal, da cavidade nasal esse muco ele é secretado, tá certo? Ele é excretado. Então, a gente precisa ter todo esse caminho, entender o movimento dos cílios que acontece. Porque na hora que infecciona, tudo isso é comprometido. E aí, esse movimento e aquele extravasamento que tem ali, ó, demonstrando aquele acúmulo de secreção, consequentemente aquela infecção, o que vai acarretar? A gente vai ter um espaçamento da membrana, tá certo? Da membrana sinusal, que a gente vai ter uma redução do movimento ciliar, os cílios não vai estar liberando, não vai estar conseguindo eliminar todo esse muco, vai ter uma redução do fluxo sanguíneo, vai ter uma redução da drenagem, então, ou seja, vai ter um acúmulo maior de secreção de muco lá dentro e o aumento da pressão intrasinusal. Tudo isso, fechando ali, dificulta, como está demonstrado ali também, ó, a redução do espaço do ósseo do seio maxilar em relação ao outro lado, tá? Então ali reduz muito a quantidade de oxigênio. Consequentemente, a gente vai ter então micro-organismos anaeróbicos, tá? E aí, para a gente tratar tudo isso, obviamente, a gente vai depender de antibiótico terapia, principalmente voltada para micro-organismos anaeróbicos, como por exemplo, vamos fazer associação entre amoxicilina e metronidazol, tá? Nesse caso, a vantagem de se fazer essa associação é porque você acaba atuando tanto quanto gram positivo, gram negativo, aeróbico, anaeróbico, são antibióticos bactericida, tá? Ou seja, vão matar as bactérias realmente e não simplesmente controlar o desenvolvimento delas. Ou então, um que eu gosto de usar no caso de paciente eu não poder com amoxicilina ou com metronidazol, ter alguma alergia a algum dos dois tipos de antibióticos, por exemplo, aí eu entro com uma clindamicina, tá? Uma outra possibilidade que a gente poderia usar nesse caso seria as quinolonas, como a levofloxacino, que é um antibiótico ideal para as vias aéreas. Só que eu acho que ela é de um espectro muito maior, não justifica utilizar um antibiótico tão potente para um caso desse, tá? Além disso, eu costumo utilizar também a irrigação com Decadron solução nasal, ou seja, o paciente vai aspirar de 4 a 6 gotas 6 vezes ao dia.
vai colocar 4 gotinhas e do lado da narina afetada. Por quê? Além de ir dexametasona, que é um anti-inflamatório, como corticoide, vai também um anelmicina, que é um antibiótico. Então vai antibiótico via sistêmico e vai antibiótico via nasal, para poder controlar essa infecção. Só que tudo isso ainda não é o suficiente, pessoal, tá? Por que que não é o suficiente? Porque a gente tem que atuar na remoção da causa. A gente tem que fazer ou a extração desse dente, ou o tratamento endodôntico, enfim, o que tiver que fazer, vai ter que fazer para corrigir, para eliminar a origem odontogênica, tá bom? Então, se a gente for parar a pensar como um todo hoje, eu quis mostrar mais como funcionam as infecções, tá certo? Do seio maxilar, como que é a fisiologia do seio maxilar, para a gente perder o medo, entender como que ele funciona, como que a gente vai trabalhar e atuar nessa cavidade ou nessa estrutura anatômica, tá certo, pessoal? Hoje aqui eu tinha preparado esse material, mas eu queria dar um recado também especial, que é o seguinte: tô lançando hoje o cirurgia, vocês estão sabendo de primeira mão, cirurgia 4 em 1, tá? Presencial, que ele vai acontecer aqui em Varginha dos dias 30, 1 e 2 de dezembro, tá? São apenas 6 vagas, porque eu fico bem dedicado para cada aluno. Não adianta eu colocar lá 18 alunos, eu não vou dar atenção para nenhum. Então eu quero 6 alunos, esses 6 alunos eles ficam por minha supervisão e eu vou fazer aqui o tratamento bem VIP para cada um deles. Primeiro dia, aula teórica. Segundo dia e o terceiro dia, puramente cirurgia, não tem nada de teoria, só cirurgia, mão na massa, um paciente atrás do outro, tá certo? A aula ela é gravada, a aula é presencial, depois ela é gravada simultaneamente, depois ela fica liberada para vocês terem acesso quando quiser. Participação no grupo do WhatsApp para discussão de caso, material todo, fio de sutura, lâmina, anestésico, kit roupa cirúrgica, luva cirúrgica, tudo, por conta do curso, por minha conta. Vocês têm que levar apenas a caixa de instrumental, tá? E dois bônus ainda que a gente tem: a documentação para você se prevenir de tudo que você tiver, tipo risco de parestesia, riscos cirúrgicos, anamnese, contratos, tudo já preparado para vocês, e também o e-book que eu falei para vocês que eu disponibilizo por cirurgia 4 em 1 online, vou disponibilizar também para o presencial, tá joia, pessoal? Quem quiser entrar em contato sobre isso, o link está na bio, só ir lá na bio, que vai mandar mensagem, ou eu ou da minha equipe, a gente já vai estar respondendo para ver a respeito do curso presencial do cirurgia 4 em 1, tá joia, pessoal? E passado o recado, o assunto que eu tinha preparado eu já finalizei também, e agora eu abro aqui para a gente poder conversar, ver quais são as dúvidas de vocês, o que a gente pode, o que ficou de dúvida. Eu não abordei todos os assuntos do seio maxilar, porque senão eu vou ficar aqui 2, 3, 4, 5 lives abordando. Então, o que tiver de algum questionamento, só me falar que a gente começa a discutir aqui um pouquinho. Tá joia, pessoal? E aí, o que vocês acharam da live de hoje, do material que eu separei? Isso daí é bom a gente saber, porque às vezes eu falei muita bobagem, coisas que vocês não tinham interesse de saber. Se for alguma coisa disso, já me fala, que a gente já vai corrigindo para as próximas lives. Tá joia? Certinho, pessoal? Falei demais. Deixa eu ver se ficou alguma dúvida aqui para trás. Deixa eu ver como que... Beleza, acaba de chamar ali. Como faz o fechamento com você? Beleza. Opa, obrigado, Samuel. Sempre bom. Os elogios sempre bom. Samuel já é parceiro de longa data aqui do Instagram. A gente já conversa bastante, né, Samuel? Sempre que precisa, tamo junto. E aí, pessoal? Ficou alguma dúvida? Tem algum questionamento? Igual a Raquel, não sei se ela tá aqui mais. Ela tava me perguntando pra mim sobre uma alternativa cirúrgica, né? Que é o fechamento do seio maxilar, da comunicação com o osso. Particularmente nunca vi, até por conta do que eu falei, que ela falou aqui da comunicação. Deixa eu ver o que ela falou. Você faz fechamento do osso com o osso vestibular do seio. Tema de TCC. Ela falou que vai entrar em direct comigo, depois a gente conversa com ela certinho. Tranquilo então, pessoal? Tudo em ordem? Então, belezura. Esse
A turma já tá... Hoje não tem dúvida, a turma hoje tá mais... Boa noite, Rosângela. Tudo bem? Se não tiver dúvida, já tô tranquilinho, a gente já vai encerrando por aqui. E aí a gente vai conversando. Vamos lá, Samuel. Deixa eu ver. Se a gente faz a cirurgia e percebe que teve a comunicação e podemos fazer o trabalho de retalho e colocar onde estiver a comunicação e deixa o palato cicatrizar por segunda intenção. Samuel, isso aí é uma das técnicas, tá? Que essa aí é o retalho palatino, tá? Quando tem uma comunicação, você vai ter duas possibilidades. Ou você vai fazer um retalho vestibular simples, incisão dupla de alívio, deslocamento e o retalho posicionado coronalmente. Desvantagens dessa técnica: quando você faz ela, você perde profundidade de sulco de vestíbulo. Então, se o paciente for reabilitado depois com uma prótese total, uma coisa do tipo, você vai perder. Se for um caso de implante, você vai perder faixa de gengiva queratinizada, que também é importante. Embora depois é fácil, principalmente no maxila, de trabalhar e ganhar essa gengiva queratinizada. Agora, se porventura você optar em fazer um retalho palatino, o retalho palatino, ele tem a vantagem de você não perder, tá certo? De não perder essa profundidade de sulco de vestíbulo, e você consegue manter a quantidade de gengiva queratinizada. A desvantagem, normalmente, é essa aí, ó, deixar o palato por segunda intenção, que o paciente normalmente reclama mais de um pós-operatório, mas que dói um pouco mais, processo inflamatório maior, que seria a grande desvantagem. Olha, mas eu não vejo tanto assim, cara. Hoje em dia eu faço tanto enxerto gengival, eu faço tanta remoção de tecido do palato, e eu não vejo tanto assim, sabe? Vamos, por exemplo, isso aí é uma experiência minha, tá? Uma coisa que acontece comigo no meu dia a dia clínico. Eu removo tanto tecido do palato que, embora nos livros, nos artigos relatem ser tão dolorido, o paciente sofrer tanto, mas isso não acontece comigo no dia a dia. Então, eu particularmente hoje, eu pensaria muito bem em fazer o retalho vestibular ou o retalho palatino. Provavelmente, dependendo da situação, eu vou optar pelo retalho palatino por conta disso, tá certo? Não é uma reclamação usual do paciente para mim. Então, aí faz o retalho, rotaciona ele e recobre a perfuração. Certinho, Samuel? Respondido? Se não tiver, só manda a pergunta aí, refaz ela para mim que eu respondo de novo. Tá bom? Certinho, pessoal? E aí, moçada? Beleza. Tem até uma técnica, cara, que tá mesclando as coisas, né? Do meu orientador, ele tá para publicar esse artigo, não publicou ainda. E aí não posso mostrar, mas é uma técnica que é bem legal também, sabe? Essa daí tem que esperar um pouquinho para passar. Mas em breve ela já vai estar liberada. Forte abraço, Samuel. Tamo junto. Pessoal, mais alguma dúvida? Algum questionamento? Tudo tranquilinho? Show de bola então, turma. Pessoal, vou encerrar aqui, tá joia? Muito obrigado a todos. Agora só tem algumas pessoas. Lembrando que a live sempre fica salva, tá? Então quem quiser, só entrar lá, que a live já tá salva, então pode entrar. Vou liberar ela aqui logo em seguida. E aí já pode assistir depois, tá bom? Se alguém como as pessoas já não tem mais dúvidas, já respondemos tudo, já passamos o que tinha que passar. Chegou agora, seu Edson? Mas pode ficar despreocupado, a live vai ficar gravada, viu? Depois você já entra lá. Certo. Então, Danilo, mas a questão da artéria palatina, cara, é onde ela
pra gente trabalhar ali, é longe, não fica próximo, tá? E outra coisa, você tem como a gente prever isso. Deixa eu achar umas imagens aqui, anatômicas, que eu sei que eu tenho. Só é difícil de achar, normalmente eu nunca encontro nas lives. Depois eu acho todas elas, mas que ela tá bem lá pra cima. Hoje eu até encontrei ela, que eu separo as imagens que eu quero colocar. Eu já vou deixando tudo prontinho. E o que acontece? De onde a gente vai mexer, aonde que a gente vai fazer a extração e aonde está a artéria palatina, tem uma distância considerável. E além disso, além dessa questão da relação da distância, aqui, ó, tem duas imagens aqui legais, vamos lá. Aqui, Danilo, ó. Então o que acontece, ó? Se a gente for pensar, ó, ela sai, a artéria palatina maior, ela vai sair como se fosse lá no ápice. Imagina o ápice da artéria palatina, da raiz palatina, lá do primeiro pro segundo molar, mas normalmente ali entre os dois, tá certo? Então, entre o ápice deles até a gengiva, a gente tem um espaço ali, até a margem gengival. E uma dica que eu dou é o seguinte: nunca incisar, fazer um retalho total, tá bom? Então vamos pensar como se fosse no primeiro molar ali, ó. O que você faria? Você faria o retalho, não fazendo o retalho total, certo? Mantendo o periósteo colado ainda. Você vai remover uma parte, tipo assim, você vai de um lado e você roda ele para cá. Então você sai do primeiro molar aqui, ó. Você sai ali do primeiro molar, vai um pouquinho em direção ao segundo, faz como se fosse igual a minha mão aqui assim, ó, uma pranchazinha e roda, certo? Sem descolar tudo. Existe o risco de lesar algum ramo, alguma coisa? Existe, isso aí não tem jeito, tá? Mexeu no palato, vai remover tecido mole, vai ter chance de ter hemorragia, e se acontecer a gente vai ter que tratar. Normalmente, já falo como que eu trato. Eu pego um fio de sutura, vamos supor que a hemorragia está aqui, eu passo o fio de sutura em massa, aqui para trás, certo? Eu já passo aqui atrás e dou um nó. Ali eu brinco e falo, é fechar o cano. Na hora que você passou ali, você vai comprimir aquela artéria, vai estabilizar, vai reduzir o sangramento lá na frente. Não sei se é azar, mas eu já vi em lugares de variação anatômica. Variação anatômica existe em tudo, cara. A gente nunca deve desconsiderar, a gente sempre tem que estar pensando a respeito das variações anatômicas, que elas vão existir, não tem como, tá? Esse tempo atrás eu postei várias foraminas linguais na mandíbula, que é muito comum, tem demais. O que a gente pode pensar é o seguinte: a artéria palatina está ali no palato, não tem como a gente fugir disso. Então, evitar fazer incisão no sentido transversal do palato, ou seja, sair ali do molar e ir em direção ao centro do palato, porque você aumenta a chance de seccionar uma artéria ali, tá? O que eu te recomendo é sempre fazer isso. Ela vai estar ali próximo ao ápice, você vai estar trabalhando acima e translocando, e evitar de fazer um retalho total. Eu, sinceramente, faz tempo que eu não tenho uma hemorragia relacionada à artéria palatina maior, tá? Nas minhas cirurgias. E quando ela acontece, ela é extremamente fácil, porque eu te falei, você dá uma sutura ali atrás. Vou ver se eu acho um vídeo aqui para vocês verem, principalmente a respeito de hemorragia. O risco a gente sempre vai ter. Quer ver, ó? Deixa eu ver se eu acho aqui. Aconteceu comigo ontem esse caso. Deixa eu parar o áudio aqui. Pessoal, eu já tive vários casos de hemorragias, igual essa daí, ó, tá vendo? Uma hemorragia por uma arteríola na mandíbula. Já tive várias vezes. Só que se a gente for olhar aí nessa cirurgia, cara, sem brincadeira, foram 4 arteríolas ao mesmo tempo. Eu mexi aqui, ó, pode ver aqui na parte superior do vídeo, o sangramento está acontecendo ainda. Ali eu estou fazendo a compressão óssea, estanquei aquela arteríola. Vou para o outro lado, às vezes perdi o foco na imagem. Isso aí é normal, acontece em gravação, viu, pessoal? Vou estancar o segundo, e assim eu fui até estancar os 4. Risco de hemorragia a gente tem desde locais como um palato, como na mandíbula. A gente tem que estar preparado para conseguir resolver. Você entendeu, Danilo? Então, assim, variação anatômica, cara, sempre vai ter. A gente tem que tomar cuidado com ela, prestar atenção e
tem que ter em mente como tratar, que é que eu falo da mentalidade cirúrgica. Nesse caso aí, pra você ver, eu tive como se fosse teoricamente 4 hemorragias ao mesmo tempo, controlei todas em que o vídeo deu 2 minutos, se eu não me engano. Em 2 minutos eu resolvi todas elas. Uma compressão óssea, uma coisa simples, uma coisa relativamente tranquila, mas foi tudo resolvido. Então, o que eu te falo? Se precisar mexer no palato, pode mexer, vai lá, faz, sem medo, não sem medo, igual eu falo, tem aquele medinho, aquele frio na barriga, mas vai, você tem que ter a coragem de mexer, sabe? Se preparar e ir. Igual eu falo, a gente não pode ser covarde, mas a gente também não pode ser desrespeitoso com as estruturas anatômicas. Então a tua posição de ter o medo é interessante, mas vamos preparar, se prepara para a cirurgia, pensa bem, tenha fios de sutura ali bem calibrosos para poder tracionar, dar aquele nó e travar, certo? E pensar onde que está a artéria palatina, que não tem erro, ela vai estar lá, não preocupa com variação anatômica não, tá joia? Quer dizer, preocupa, mas não deixa de fazer por conta disso, tá? Mas você tem mais alguma outra dúvida, Danilo? Se tiver, já me manda, que a gente já tenta conversar aqui, já resolver. Deixa eu ver, ficou alguma dúvida aqui para trás? Deixa eu ver, acho que não. Pera aí, tem um tanto de coisa aqui que eu não vi. Vamos lá. No caso do retalho palatino, tem muito medo. Quando ela rompe, é difícil de conter o sangramento. Danilo, se fizer desse jeito que eu te falei, cara, você vai ver que não é, tá? Imagina aqui, ó, aqui tá tendo sangramento, você identificou, igual eu identifiquei aquele sangramento da mandíbula. E a gente sabe que na região posterior que tá vindo o suprimento sanguíneo daquela arteríola, ou da artéria. Aqui um pouquinho para trás, você dá uma sutura em massa, você pega o palato inteiro ali, ó, e dá um nó. Você não tem nada, não tem incisão, não tem nada. Você vai pegar o caminho da artéria e vai travar. Você vai ver que imediatamente o sangramento para. Sem ter que fazer gânglios, sem coisa, pinçamento, ligadura, ligar, passar aquele fio, que é muito difícil a gente conseguir fazer aquilo ali, principalmente no transoperatório. Se fizer desse jeito, você vai ver que não tem erro. A tua hemorragia vai estancar instantaneamente. Eu já fiz isso várias vezes. Então, não tem, como que fala? Não tem erro. Se fizer desse jeito, você vai resolver. Vai por mim. Se acontecer um dia, pode me cobrar. Faz isso e me fala. Tá joia? Gostei muito do Exo de terceiro. Mas Exo de terceiro CIS é top, né, cara? É fera demais. Isso mesmo, Danilo, que chama compressão óssea, tá? Quando a gente tem uma hemorragia intraóssea, não tem como eu ligar, igual eu dei o exemplo, igual eu acabei de falar do palato, certo? Não tem como pegar o vaso, não tem como fazer nada disso. Então você vai e comprime o osso. Na hora que você comprime ele, eu usei uma alavanca. Qualquer instrumental rombo, de ponta romba que você utilizar naquele ponto e comprimir, você vai fechar. A ideia é a mesma do que eu falei lá do palato, fechar o caninho. Pensa na arteríola como um cano de água que está na nossa casa aqui, que está vazando água, está jorrando. A gente precisa fechar ele de algum canto, uma torneira, alguma coisa para parar aquele vazamento. E é isso que a gente faz para tratar uma hemorragia. Pelo menos é o raciocínio que eu uso, certo? Joia. Dá na mesma, o alveolótomo. Tanto faz que você usar, o interessante é só comprimir o osso, cara. Show. Posso sim, Couto. Uma boa. Por nada, Danilo. Couto, o seguinte. Vamos pensar assim comigo na hemorragia? Eu vou desenhar. Depois vai ficar mais interessante. Peraí. Deixa eu pegar o macro modelo aqui. Vamos lá. Ó, pessoal, vou mostrar aqui o macro modelo, tá? Show. Beleza. Pessoal, a gente sabe que a artéria palatina maior, ela vai estar por aqui, ó, nessa região, certo? Se ela tá aqui, não sei. Vamos supor que eu removi esse primeiro molar aqui, tá bom? E eu tive uma comunicação nele.
O que eu posso fazer? Se eu sei que ela tá por aqui, eu venho nessa região aqui, ó, tá? Ó, eu venho nessa região aqui, faço isso. Joia? Não faço um retalho total. Eu faço apenas um retalho sem romper o periósteo que está aqui no palato. Depois, com o bisturi nesse sentido, eu venho abrindo aqui, ó. Tá? Eu pego ele, o dente aqui não existe, tá, pessoal? Na hora que eu liberei todo esse retalho aqui, ó, eu pego ele e jogo ele pra cá, ó. Suturando aqui na vestibular. Tá certo? E quando eu faço isso, vamos imaginar então que daqui, ó, tá vindo a arteríola, tá? E puf, tem aí o sangramento. O que eu faço? Mais ou menos nessa região aqui, ó, eu pego, passo o fio de sutura, tá? De um lado, do outro, e dou um nó, comprimindo tudo isso aqui, numa massa só. E na hora que eu dou o nó, eu fecho o caninho, igual eu falei, porque eu vou estar apertando. Tudo que tiver de vaso sanguíneo aqui, ó, vai estar comprimindo. Imediatamente, o sangramento aqui ou é estancado ou é extremamente reduzido, certo? Então, essa é a dica que eu costumo utilizar para tratar uma hemorragia aqui na região posterior de maxila. Deixa eu ver aqui. Respondido, Couto? É essa a dúvida? Porque você falou estancamento no caso de hemorragia. Se for... beleza, valeu. Show de bola. Ficou mais alguma dúvida aqui? Deixa eu dar uma olhada. Porque depois vocês vão mandando mensagem aqui, as coisas, igual o Alexandre Show. Valeu, Alexandre. E eu mexo, depois acontecendo ele não vai rodando. Eu tenho que dar uma voltadinha aqui e ver o que está acontecendo, para ver o que a gente pode... para eu ver aqui se ficou alguma dúvida, alguma pergunta para trás. Deixa eu ver... Não ficou mais nada. Pelo menos aqui por enquanto não tem nada. Em caso de fechamento na fístula bucco-sinusal, o senhor prefere qual técnica? Retalho vestibular, bola de Bichat ou retalho palatino? Cara, eu não vejo a melhor técnica, tá? A que eu prefiro. Eu normalmente vou avaliar custo-benefício, tá bom? Porque vamos lá, igual eu falei, se você fazer o retalho vestibular, você perde profundidade, suco e gengiva queratinizada. Então, para a gente for pensar, mas o paciente vai fazer o implante, não tem problema a profundidade de suco. Depois você vai ter que fazer enxerto, certo? Hoje em dia, eu tenho gostado bem do retalho palatino por conta disso. Como eu falei, eu não tenho tido uma resposta negativa do meu paciente não tem reclamado tanto para mim quanto eu imaginava que ele poderia reclamar, por conta das lesões que a gente promove no palato para remoção de tecido gengival, para enxerto ou periodontal ou periimplantar, tá certo? Então, esse não é para mim mais um problema pós-operatório. Graças a Deus, espero que não tenha que tratar. Faz muito tempo que eu não tenho uma comunicação sinusal para poder fechar. Mas, se eu tivesse hoje, provavelmente, talvez eu tentaria o retalho palatino, seria minha primeira opção. A segunda opção, o retalho vestibular. Tá? E eu deixaria a bola de Bichat para fechamento de comunicação já de fístula bucco-sinusal, tá bom? Não, você falou aqui de fístula, né? Não, beleza. Não, desculpa, Couto. Eu confundi aqui, eu pensei que você estava falando da comunicação. No caso da fístula, muitas vezes eu vou preferir a bola de Bichat, tá? Porque ela é grande e eu posso deixar... Normalmente a comunicação sempre tem aquela lesão óssea, tá certo? A fístula, ela vai ter, além da cavidade, você tem que remover aquela cavidade, você tem que remover o epitélio para fazer o fechamento da ferida. Tem tecido ósseo necrótico, você vai remover, vai ficar uma biloca, vai ficar muito grande. E aí, uma das técnicas que eu gosto mais é a bola de retalho, a bola de Bichat. E eu não deixo ela pediculada, não removo, não faço enxerto. Eu deixo ela pediculada para que aí eu não precisa me preocupar se ficar áreas expostas. Muitas vezes eu deixo exposto e estou nem aí. Porque depois acontece a metaplasia, que é a alteração do tecido adiposo em tecido gengival queratinizado. Ela consegue se alterar tranquilamente. Então, no caso de fístula, eu gosto do
rodar bola de bichar. Mas para comunicação, aí não, tá bom? Desculpa que eu tinha entendido uma coisa e depois que eu vi que era outra, tá bom, Couto? Respondido? Sim, tem que fazer a desepitelização. Porque que acontece? A fístula bucosinusal nada mais é do que a junção do epitélio sinusal com o epitélio bucal, tá? Então, se você só cortar, não vai dar muito certo. Você tem que remover a desepitelização, fazer um reavivamento das feridas, para depois, até porque eu te falei, tem o osso necrótico ao redor ali, tem que fazer o reavivamento, tem que dar uma arrumada, fazer uma osteoplastia, para depois poder fechar. Então tem que fazer essa desepitelização, senão você não vai ter o sucesso da ferida. E depois, e aí faz um retalho, puxa, bate o retalho vestibular, incisa o periósteo, incisando a mucosa, acha a bola de bichar, traciona ela, puxa, e aí sutura lá na palatina. Sutura ela e pode deixar exposto, não precisa nem tracionar muito o retalho, você pode deixar uma boa parte dela exposta, que não tem problema, que não vai ter nenhuma necrose ou complicação depois. E vai fechar tudo certinho. Show de bola, pessoal! Por nada. Precisamos, tamo junto. Pessoal, então é o seguinte, ó. Agora ali já tá dando quase 9 horas. Daqui a pouco o Instagram vai derrubar, tá? Porque ele só me permite 60 minutos. E aí, lembrando, a live fica salva. Quem quiser, quem entrou por agora, pode assistir depois, não tem nenhum problema. Terminando aqui eu já vou liberar ela. Demora um tempinho para subir porque fica pesado, mas sobe. E aí eu libero. E o link também do Cirurgia 41 Presencial já está lá na bio. Pode ir lá, acessar, ver. Se tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem para mim ou para minha equipe. Tá joia? Pessoal, uma boa noite a todos. Muito obrigado pela participação, pelas perguntas. Se eu deixei alguém de responder, se for alguma dúvida, pode mandar um direct para mim, que eu vou respondendo sempre que possível. E até terça-feira que vem, na próxima live, temos também, não sei, sempre decido na segunda, na terça-feira mesmo, às vezes, na hora que eu estou separando o material. E aí, espero vocês semana que vem. Tá jóia? Grande abraço, até mais. Tchau, tchau. Um abraço.